Fala galerinha, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia. Meu nome é Wesley Carvalho e esse é mais um vídeo aqui para o canal. Gente, hoje eu trouxe um assunto muito interessante para vocês, que é ecologia. Ecologia é um assunto muito abordado, cai muito em concursos, cai muito em provas, cai muito no Enem, cai muito em vestibulares. E é um assunto bom, um assunto legal de ser tratado, um assunto muito interessante. E é isso que nós vamos abordar no vídeo de hoje. Vem comigo para a gente aprender um pouquinho mais dessa fascinante matéria que, querendo ou não, é a melhor disciplina. Assim como a gente já está acostumado em outros vídeos que eu estou fazendo, trazer os slides para vocês para uma melhor visualização do conteúdo. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre ecologia. Para vocês que estão em outra plataforma, já vai deixando seu like, já vai compartilhando, comentando, curtindo aqui, se inscrevendo no canal para que a gente consiga chegar aos nossos 1000 inscritos, tá? Hoje nós somos 700 inscritos, né? E nós temos aí todo o potencial de atingirmos os 1000 inscritos. Bom, então sem mais delongas, vamos lá. Ecologia. O que é ecologia? Nós vamos ver a maneira com que o indivíduo se relaciona com o outro, vantagens, desvantagens, se é produtivo isso, se não é produtivo, se é harmônico, se é desarmônico, isso tudo nós vamos ver na aula de hoje. Então, fica ligadinho aí e vamos seguindo aqui. Bom, então vamos lá, né? Ecologia. Origem da palavra ecologia. Vamos entender o que significa ecologia. A palavra ecologia tem a origem do grego oikos, que significa casa, e logos, estudo, né? Então, estudo de casa, vamos ver. Logo, por extensão, seria o estudo da casa. Ou, de forma mais genérica, do lugar onde se vive. Quem vive? Ah, aquele animal que nós estamos estudando, aquela espécie que nós estamos estudando. Foi o cientista alemão Ernst Haeckel, desculpa se eu estiver falando errado, em 1869, quem primeiro usou esse termo para designar o estudo das relações entre os seres vivos e o ambiente que vivem, além da distribuição e abundância dos seres vivos no planeta Terra, né? Que é enorme, gigantesco. Nós vamos ver numa outra videoaula, vai ser sobre a biodiversidade, né? A variação dos seres vivos, a classificação dos seres vivos. Nós vamos fazer um vídeo específico somente para isso. Conceitos básicos, vamos lá. Espécie é o conjunto de indivíduos semelhantes que se reproduzem naturalmente, originando descendentes férteis. Gente, esse é um termo muito interessante, né? A gente tem que saber, então, o que é espécie. Bom, espécies são, assim como o texto que eu trouxe para vocês fala, né? É indivíduos semelhantes que têm a capacidade de se reproduzir e gerar descendentes férteis. Existem, por exemplo, se eu não me engano, é onça e tigre, isso, que dá uma espécie chamada libre, tá? Depois vocês podem entrar aí na internet, pesquise libre, tá? L-I-B-R-E, libre. Vocês vão ver que é um animal muito grande, enorme, tá? Maior que o tigre, maior que a onça, e ele na natureza ele não sobrevive, ele não consegue sobreviver na natureza. Ele é muito grande, ele precisa de muito alimento e devido a esse tamanho, essa proporção dele muito gigante, né, muito grande, ele é lento. Então na natureza, né, você tem que ser ágil, se você é um predador, né, você tem que ser ágil para pegar sua presa. Se você é a presa, você tem que ser ainda mais ágil para escapar do predador. Então assim, ele é um descendente do tigre e da onça, né? E ele é estéril. Ele não consegue se reproduzir. Então, ele não consegue ter descendentes, tá? Ele não consegue se reproduzir e ter descendentes. Então, para o conceito de espécie não ficar muito bagunçado, a natureza tem essas peripécias, né? O ideal é que uma espécie não se misture com uma espécie diferente geneticamente dela, tá? Caso isso ocorra,
a natureza ela tenta consertar dessa forma. O indivíduo novo, esse indivíduo que surge, ele é estéril, para não virar essa bagunça, né? Eu falo em sala de aula isso para os meus alunos. Imagina se eu começo a cruzar um animal com um outro animal. Antigamente, né? Na minha época de criança, adolescência, tinha uns chicletes que vinham com umas figurinhas. Nessas figurinhas vinha essa mistura. Então tinha lá, o urubu com boi, né? Qual que era o animal que dava? No caso era o uruboi. Eu lembro disso até hoje. E tipo assim, lógico, gente, isso é uma figurinha, uma brincadeira e tal. Isso não existe numa vida real. Não há possibilidade disso numa vida real, né? E quando ocorre de cruzar espécies, dá esse problema aí do descendente não ser fértil. E aí, ó, se eu já misturo uma onça com um tigre, dá o livre. E aí, depois desse livre, vai e cruza com uma pantera, sei lá. Imagina a confusão que ia virar de espécies diferentes, tá? Então, entenda. Espécie são indivíduos semelhantes com capacidade de reprodução e gerar descendentes férteis. Tranquilo? Vamos continuar então. População é o conjunto de indivíduos de mesma espécie que vivem numa determinada área em um determinado período. Exemplo, população de rato em um bueiro. População é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem numa determinada área e num determinado período. Isso também é importante, eu tenho que trazer aqui para vocês. Gente, quando eu falo população, já deve ter ido na casa de vocês o IBGE, por exemplo, e levantar aí quantos indivíduos vivem na casa de vocês. É assim, ó, pessoal, eles vão lá, chega e fala, ó, no ano de 2023, que é o ano que nós estamos, né, tem uma população X na cidade Y. Vamos dar nome aos bois? Tem 5.000 habitantes na cidade de Guimarães, na cidade onde eu moro aqui em Minas Gerais. Então, assim, eu datei uma data, uma quantidade de indivíduos, tá? Então, aqui, ó, população, ela está presente numa determinada região em um determinado período. Isso é muito importante, tá? Daqui, sei lá, 50 anos, aquela população que vai viver nessa mesma região é uma população diferente daquela população de 50 anos atrás. Tranquilo? Isso tem que ficar claro. Para ser população, tem que estar numa mesma região e num mesmo tempo. Tranquilo? Vamos continuando aqui, então. Aí, comunidade ou biocinese, ainda tem esse outro nome, tá? Pode ser comunidade ou então biocinese. É o quê? É o conjunto de populações de diferentes espécies que habitam numa mesma região num determinado período. População, mesma espécie, uma determinada área, em um determinado período. Quando eu venho e trago para vocês o conjunto de comunidade ou biocinese, aí eu já estou relacionando várias espécies de indivíduos vivendo numa mesma região, numa mesma data, né, no mesmo período de tempo. Exemplo, seres de uma mesma floresta, de um rio, de um lago, etc. E aí temos ainda o ecossistema. Ecossistema ou sistema ecológico é o conjunto formado pelo biótipo mais comunidade, que o meio com o meio que se relaciona. Exemplo, uma floresta, o fundo do mar, um aquário, biótopo. Isso aqui é muito importante. Vamos até colocar aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais tranquilo para vocês. Biótopo. Biótopo é o local da natureza onde vive a comunidade, o meio físico, o ar, a água, o solo. Biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas, toda a área habitada por vida na Terra. O nicho ecológico é o papel que o organismo desempenha no ecossistema. Gente, isso aqui também vale ressaltar para vocês. Ó, quando eu falo nicho ecológico, é o papel que aquele animal desempenha. Ele é um herbívoro, ele é um autótrofo, ele é um carnívoro, ele vive numa região desértica, ele vive num cerrado, ele vive numa mata atlântica, ele se alimenta de algas, ele se alimenta de outros carnívoros, ele é um animal
que voa, ele é um animal rasteiro. Então, tá vendo? É o papel que ele ocupa dentro de um nicho ecológico, numa cadeia alimentar, numa cadeia alimentar. A profissão no ecossistema, né? O ecotono é a região de transição entre duas comunidades ou entre dois ecossistemas. Podemos encontrar grande número de espécies. Isso aqui também é uma coisa que cai bastante em vestibular, cai bastante em prova, cai bastante vai cair bastante na sua vida. Ecotono. Gente, é assim, ó, eu tô andando aqui, né? Como eu falei, aqui onde eu vivo é uma área de cerrado. Então eu saio daqui e, de repente, eu dou um passo. Aqui eu já estou numa região de Mata Atlântica. Não, não é assim, gente. Não é assim, ó. 1 metro aqui é cerrado, 1 metro depois é Mata Atlântica. Não é assim que funciona. Existe uma transição, né, um espaço aí transitório, onde eu vou sair de um bioma e vou adentrar em outro bioma. Então, tem um período de transição, né, onde o clima vai mudando, a vegetação vai mudando, os animais específicos daquele bioma vai mudando. Então, ocorre essa transição. Isso tem que ficar muito claro na mente de vocês. Isso é chamado de ecotono. Bom, e agora nós vamos para as relações ecológicas entre os indivíduos. Lembrando, né, e aqui vale ressaltar que nós temos as relações harmônicas e as relações desarmônicas. Tá bom? Mas, professor, o que é relação harmônica? Gente, quando falar em relações harmônicas, pense em harmonia, tudo em paz, de boa, tranquilo, todos os indivíduos, né, vivendo em conjunto, se relacionando bem. Isso é relações harmônicas. Às vezes é representado como mais e mais, onde ambos os indivíduos saem ganhando, não tem perda. Já nas relações desarmônicas, pelo menos um dos indivíduos que vão interagir com o outro sai perdendo. Pode ocorrer dos dois sair perdendo? Pode. Numa disputa, por exemplo, para ver quem é o mais forte do local, briga, né, competição, isso é desarmônico, isso é ruim para os dois estão brigando. Ah, mas um deles vai vencer. Sim, vai vencer, mas gastou energia brigando, né? Lutando contra outro indivíduo de mesma espécie ou de espécie diferente, não importa. Mas esse gasto de energia de maneira desnecessária, entre aspas, tá? Porque defender seu território é uma coisa que os indivíduos fazem até para fins reprodutivos, mas é relação desarmônica. Tranquilo? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho de relações harmônicas. Bom, então nós temos as relações intraespecíficas, que quer dizer que intraespecífica é na mesma espécie. Relações intraespecíficas ocorrem entre a mesma espécie. Então nós temos colônia, que é uma relação intraespecífica harmônica. O que é colônia? É a associação entre indivíduos de mesma espécie que se mantêm ligados entre si, formando uma unidade estrutural. Então eles formam aí uma estrutura. Exemplos são as colônias de esponjas do mar e os corais. Então tá lá, todos os corais, todos fazem a mesma função, todos compõem o mesmo indivíduo, vamos colocar um indivíduo assim entre aspas, tá? Tudo tem a mesma função. Isso é colônia, que é uma relação ecológica intraespecífica harmônica. Nós temos também sociedades. Sociedades é uma associação entre indivíduos de mesma espécie, não ligados anatomicamente, como o caso dos corais, tá bom? Que se agrupam para divisão de trabalho, organizados, portanto, por meio cooperativo. E nós temos formiga, abelha, cupim, isso aí todos são exemplos. E aí nós já temos uma organização melhor. Eles já não são ligados entre si, como o caso das esponjas, como é o caso dos corais, e cada um desempenha um papel dentro dessa sociedade, né? Nós temos, por exemplo, aí nas abelhas, nós temos as abelhas rainhas, que são responsáveis por reproduzir, né, e manter aí a colmeia. Nós temos as operárias, que vão em busca do alimento, nós temos aquelas que protegem, né, que são os guardiões lá da colmeia. Então, nós temos aí, dentro dessa sociedade, associações de indivíduos da mesma espécie, é tudo abelha, tá? Não é ligado
anatomicamente, né? Você consegue ver que aqui é um indivíduo, aqui já é outro indivíduo, então nós conseguimos ver que são indivíduos diferentes, que se agrupam para divisão de trabalho, ou seja, todos fazem a mesma função? Não, divisão de trabalho. Um vai fazer uma coisa, outro vai fazer outra, tá? Eles dividem e são organizados, portanto, de modo cooperativo. Nós temos, então, agora as relações desarmônicas. O que eu disse das relações desarmônicas? Onde pelo menos um vai sair prejudicado, tá? Nós temos a competição intraespecífica. Ah, professor, você já falou que é intraespecífica. São entre mesma espécie. Sim, entre mesma espécie. Se é competição, eles vão estar competindo. Pode ser competição por alimento, pode ser competição por território, pode ser competição por fêmea, pode ser competição por recursos naturais, né, que esteja naquele determinado local, tá? Então, competição intraespecífica. Relações entre indivíduos da mesma espécie que concorrem por mesmos fatores do ambiente, existente em quantidade limitada, como alimento, abrigo ou território. Então, eu tenho lá espécies, vamos colocar, eu gosto de dar muito esse exemplo em sala de aula. Vamos colocar o exemplo do leão. O leão é um animal muito territorialista. E aí ele vai disputar aquele ambiente, né, com um outro leão da mesma espécie, para quê? Para recursos, né, que são limitados. Então eu tenho lá uma quantidade de água, eu tenho uma quantidade de fêmea, eu tenho um espaço, né, que vai me conferir abrigo, e aí vem um outro querendo me roubar esse negócio. Não, peraí, não vem cá, não vai me roubar isso não. Então, eu disputo esse lugar com ele. Beleza? Então, isso é uma relação desarmônica intraespecífica. Nós temos ainda o canibalismo. Bom, professor, o canibalismo está na cara que é desarmônica. Por quê? Um vai se alimentar do outro, sim. Mas pode cair perguntando assim, se o canibalismo é uma relação harmônica ou desarmônica. Beleza, aí nós já sabemos que é desarmônica. Se é interespecífico ou se é intraespecífico, né? Se é dentro da mesma espécie, intraespecífico, tá? O que é canibalismo? Uma espécie vai se alimentar de um outro indivíduo da mesma espécie que ele, tá? É uma interação desarmônica entre indivíduos da mesma espécie, na qual um dos indivíduos mata e devora outro da mesma espécie. É manifestado comum entre alguns tipos de aranhas, escorpiões, que após o ato sexual matam o macho, tá? E aí entra num método seguinte, nós temos, por exemplo, a viúva negra, nós temos algumas espécies de escorpião, e eles fazem isso, tá? Após o ato sexual, né, a fêmea vai e se alimenta do macho. Ah, para que ele faz isso? Gente, a fêmea ela precisa de proteína para, né, de alimento para que ela passe esses alimentos para a prole dela, né? E qual que é a maneira mais fácil dela conseguir um alimento ali, dando bobeira, né? Então, após o ato sexual, ela vai e come o macho, né? Na natureza, geralmente, as fêmeas são maiores, mais fortes do que os machos. E então ela vai atacá-lo, vai adquirir a energia, né? Vai adquirir o alimento para poder passar para a prole. Então isso é instinto de sobrevivência, ocorre muito na natureza. Nós temos então as relações interespecífica harmônica. Agora já é harmonia, né? Vive em paz, tudo bem, tudo zen, tudo ok, mas entre espécies diferentes. E aí nós temos o epifitismo ou o inquilinismo. Ah, gente, inquilinismo, será que tem a ver com inquilino, com aluguel? Com isso, tem a ver sim, senhor. Então, associações entre plantas epífitas, como as orquídeas, as bromélias e árvores, tá? Então, elas vão viver lá, como se... Ah, vou alugar aqui esse tronco aqui, vou viver aqui, mas eu não vou te prejudicar, tá? Você também não vai me prejudicar. Então, beleza, vamos viver aqui de maneira harmônica, onde as epífitas desenvolvem-se sobre as árvores, beneficiando-se de uma posição favorável, que é a captação de luz, né? As árvores que oferecem suporte não são beneficiadas nem prejudicadas. Então, para mim, né, você vai estar vivendo aqui, mas
não está me prejudicando e também não vai estar me beneficiando, tá? Mas para quem está vivendo ali na árvore, nossa, que legal, eu estou aqui numa posição privilegiada, então tenho luminosidade, eu estou salvo de perigo. Então, um está beneficiando, mas não está prejudicando nem melhorando o outro, tá? Então, isso é relação harmônica. O que eu falei? Relações desarmônicas, onde pelo menos um se prejudica. Se um tanto faz e o outro está sendo beneficiado, é relação harmônica. Tá? Comensalismo. Associações entre duas espécies em que somente uma é beneficiada, enquanto a outra não é beneficiada nem prejudicada. O benefício envolve abrigo, suporte, transporte ou alimento, qualquer um desses aí. Exemplo, no intestino humano vive uma espécie de bactéria chamada Entamoeba coli, que obtém benefícios na forma de restos alimentares e abrigos, sem prejudicar nem beneficiar a pessoa. Então é isso. Ó, vive uma bactéria no nosso organismo, né? E aí o que acontece? Ela vive lá, ela vai se beneficiar, né? Ela obtém o benefício na forma dos restos de alimentos, né? Que nós ingerimos. E também tem um abrigo. Só porque ela não beneficia, ela não nos beneficia, mas também não nos prejudica. Então, é uma relação harmônica. Tá? As rêmonas, por exemplo, são os peixes marinhos que se fixam à superfície ventral do tubarão, que por uma ventosa tem na cabeça, porque ela tem uma ventosa na cabeça, elas vão lá e vão fixar, obtendo assim um eficiente meio de transporte, além de restos de alimento e proteção. Então, esses peixes eles vão lá por ventosa, vão fixando lá no tubarão. É igual aqui na minha cidade, que é uma cidade pequena, às vezes a gente vê isso, mas não façam isso, tá, em casa. O pessoal vai lá e pega assim, ó, encosta no carro ou num caminhão, ele tá andando de bicicleta, encosta no caminhão assim e aproveita e vai, né? Sobe rampa, né? Desce, então aproveita. Então, eles aproveitam então essa carona, né? Tô colocando muito entre aspas na aula de hoje, mas é isso. Aproveita essa carona para se deslocar de uma maneira mais rápida, com gasto energético bem menor, né? Então, ele tá aproveitando. E para o caminhão, ou no caso do exemplo aqui do slide, o próprio peixe, né, o próprio tubarão, ele não é beneficiado, não é prejudicado, né? Beleza. E ainda, o resto de alimento que o tubarão vai lá, come, né? Vai lá e dá aquela bocada, come lá. Ele não ia aproveitar aquele resto, ia ficar para trás. Então, os peixes vai lá, come aquilo lá, e ele está se beneficiando. O tubarão tanto faz como tanto fez. Observou-se que os tubarões toleram as rêmonas e não as atacam. Então, o tubarão, ó, tanto faz. Fica aí. Vamos comigo ali, vamos que você faz companhia. E aqui, ó, o exemplo para vocês aí, uma rêmona grudada aí no tubarão através das ventosas. Então, o tubarão vai andar, elas vão andar com ele, né? Estava conferindo aí uma caroninha legal para ele. Ele tanto faz como tanto fez, não importa com ela, não vai prejudicar ele e também não vai beneficiar ele. Então, isso é uma relação interespecífica harmônica. Então, vou finalizar meu vídeo aqui com essa fotinha linda aqui do tubarão e a rêmona. E vou ficando por aqui. Gente, espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. São aulas, né, que eu gravo, são mais ou menos o mesmo conteúdo que eu dou em sala de aula, só que aqui tem o benefício que eu não passo atividades para vocês. Mas, assim, espero mesmo que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, por hoje é só, até mais e